Boa noite a todos, público presente, colegas que nos assistem aí pelas redes sociais. Vim fazer uso da palavra hoje, na primeira parte da sessão, sobre as indicações. Eu vim com algumas indicações, inclusive algumas delas, como os senhores já sabem, elas não se aguarda mais ela ser lida na sessão para ser enviada para o Executivo. Imediatamente, quando o vereador faz essa indicação, ela já vai para o Executivo. Então, algumas delas, eu acredito que até mesmo os vereadores aqui já devam ter acontecido ou estão acontecendo. Eu venho aqui com a manutenção da Benvenuto Parisi. A gente sabe que a estrada do Breu ali, ela sofreu com as chuvas, e nós temos aí total ciência da dificuldade que é de se fazer manutenção. E eu vim solicitar porque é uma estrada que é o acesso interno para outras cidades. Itatiba, Jundiaí, quem quer desviar o caminho, vai aqui por dentro. E é pedido dos moradores também. Nós temos ali alguns pontos turísticos ali da cidade, cafés, restaurantes, então é muito bom que a Prefeitura efetue aí essa manutenção. Nós sabemos que ela é paliativa, mas que ela seja feita. A limpeza da vegetação da Estrada Municipal Luiz Comim, já também tive a informação que já está na programação, né? A limpeza inclusive da vegetação do entorno, porque, mais uma vez, devido às chuvas, ainda bem que nós temos uma terra bem fértil, que o mato cresce rápido, graças a Deus, antes disso do que ser um deserto. E, infelizmente, essa vegetação acaba tomando parte da estrada e ela acaba atrapalhando o fluxo aí do trânsito dos veículos, dos caminhões, dos carros, muitas vezes até ocasionando acidentes, que o cidadão vem vindo com o seu caminhão, ele não quer bater o seu caminhão na vegetação, ele vem pelo meio da estrada, aí pode acontecer algum acidente. Solicitei também a manutenção na Alameda das Rosas, extremamente necessário, os moradores vêm solicitando também. A gente sabe que não é uma via de muito acesso, mas assim que possível foi feita a solicitação, o Executivo tenho certeza que vai atender a solicitação desse vereador. Solicitei também a limpeza e o escoamento de água. Esse é um problema muito recorrente, eu venho falando disso já há 6 anos, 7 anos. O escoamento de água do Jardim Roseral. Eu tenho um contato bastante próximo com o bairro Roseral, uma vez que eu já tive uma empresa lá no local, e justamente na entrada da onde eu tinha essa empresa, é onde quase toda a água do bairro acaba escorrendo para lá. E ela acaba gerando transtorno para moradores, a água acaba invadindo, e lá nós temos um problema que não é só de escoamento de água, ali é um problema ambiental. Mas isso a Secretaria do Meio Ambiente já está ciente, já tem uma ação judicial quanto a isso para poder resolver esse problema. Vamos aguardar a decisão da ação judicial para a gente poder fazer o comentário. Então, solicito ao Executivo a execução aí dessas solicitações desse vereador e vamos dar sequência na sessão. Na palavra final a gente fala um pouco mais. Obrigado. Mais uma vez aqui, falando aos senhores, como eu sempre costumo dizer na minha fala, iniciando a minha fala, eu, ocupando aquela cadeira, eu tenho por obrigação procurar informações e ver a veracidade delas quando elas chegam até meu conhecimento. Eu vi uma frase muito interessante hoje na internet, que dizia que se você não tem certeza, não fale. Se você tem certeza, tente resolver. Se você não conseguir resolver, não fale. Então, se você não tem opção de como resolver, é melhor não falar. Se você não tem certeza daquilo que você está dizendo, não diga. Você vai passar, às vezes, por mentiroso, sem querer. Pegando aqui o gancho, o vereador acabou de falar sobre o Roseral, pegando a sequência. O Roseral realmente, vereador, é um bairro que necessita bastante de nossa atenção. Eu tenho um carinho ali todo especial pelo bairro. Quando nós estivemos em Brasília, eu e o professor Alessandro, nós protocolamos lá com alguns deputados pedidos de emenda para que seja feita realmente uma praça de esportes ali, alguma coisa bem interessante para atrair. Nós sabemos aí que o bairro é bastante populoso, tem uma população bastante jovem e ela necessita aí dessa atenção. Eu acho que uma praça de esportes lá realmente seria de extrema importância para o bairro. O vereador fez um comentário aqui, não quero interpolar o vereador, nem sobre o fato dos funcionários, o desconto que vai ser feito, ou o pagamento que foi feito a mais para os funcionários. Por coincidência, vereador, na data dessa reunião, houve uma reunião entre alguns vereadores na sala ao lado, onde estava acontecendo a reunião com o sindicato, que ao meu entender é quem representa o funcionário. Afinal de contas, nós somos 11 vereadores. Para que nós possamos falar com a cidade inteira, é difícil. Para a prefeitura falar com a cidade inteira, então ela tem nós aqui para representar
muitas vezes, os anseios da prefeitura. Então, o que eu quero dizer? O sindicato representa o funcionário. Para que nós pudéssemos juntar todos os funcionários da educação, nós temos aqui a mãe do vereador, né? A Gorete, que é funcionária, ela sabe, são mais de 600, 700 funcionários de educação, são muitos funcionários. Para você juntar todos é difícil. Então você elege um sindicato para que ele represente você. E nessa reunião, automaticamente, ao final dessa reunião, o secretário de administração, o Dalto, agradecendo aí, parabenizando aí pelo trabalho, me chamou na sala e falou: olha, João, estou te chamando o presidente da Câmara para te informar. Já ficou acertado com o sindicato que isso vai ser descontado em 10 vezes do salário, que é um limite máximo que a legislação permite. Se a legislação permitisse descontar em mais vezes, seria descontado em mais vezes, mas infelizmente só 10 vezes esse valor vai ser descontado do funcionário. Então, essa foi a intenção. O caso do secretário, eu acho que aí já acabou criando uma coisa mais política, uma coisa mais, um desentendimento entre o outro. A gente entende, a política existe, ela tem que acontecer, né? O vereador citou o fato do secretário. Olha, longe de mim estar defendendo alguém, tá? Como eu digo aqui, eu só estou aqui para expor a verdade aos senhores. Quando nós vimos um secretário chegar às 10 horas da manhã no serviço, nós não sabemos a que horas ele saiu um dia antes. Ele pode ter saído às 11 da noite da prefeitura. Os secretários, eles não têm biometria. Eles não marcam lá a sua digital para saber a hora que ele entrou, que ele saiu. Tá? Pode ser realmente que ele tenha saído no horário 5 da tarde e no outro dia tenha ido mais tarde trabalhar. Mas a incumbência dele... vereador, o cargo dele exige a atenção dele. Muita gente trabalhou home office, né? Pode ser que ele estivesse na casa dele com o laptop tomando conta de alguma coisa. A responsabilidade dele é que nós temos que cobrar. As atitudes dele. O vereador citou também sobre alguns depoimentos, alguma coisa assim. Eu não conheço ninguém que tenha entrado ou saído da vida pública, que tenha tido ou não oposição, que não tenha arrastado uma mala nas costas de um processo, de uma denúncia, de alguma coisa. Nós sabemos disso, tá? Mas nós vamos ficar de olho, pode ficar tranquilo que a gente vai dar bastante atenção. Vamos dar atenção. O vereador já fica vigiando o secretário. Aí já não dá, vereador, não tem como. Já falei do sindicato, já falei sobre o secretário. A vereadora citou, fez uma citação agora aqui, sobre a forma como os vereadores são tratados quando eles chegam na secretaria. Tá? Eu também, vereador, eu me sentiria extremamente desconfortável se eu fosse maltratado dentro de uma secretaria. Muito, muito, muito. Eu quero dar um exemplo pessoal meu. Eu fiquei aqui dentro dessa casa 4 anos como oposição. Eu era o único vereador de oposição. E eu não sei se é pela forma que eu chegava, ou pela forma como eu me apresentava, como eu fazia. Cada um tem a sua forma peculiar de cobrar e de falar. Cada um tem sua personalidade. Nós não vamos mudar isso nunca aqui. Todos aqui são adultos, não tem nenhuma criança para a gente que possa moldar a forma como ele vai proceder. Tá? Eu acho que a forma como é abordado o secretário, ou a forma como a gente procede aqui em cima, ela é diretamente proporcional à forma como eles nos tratam. Eu fui atendido muito bem, sendo oposição em todas as secretarias. É óbvio, podia ser que tivesse uma determinação, às vezes, do executivo: olha, não atende o vereador João porque ele é oposição. Pode ser que isso acontecesse, pode ser, não vou negar. Sim, eu concordo, Marlene, mas às vezes é o proceder, às vezes a pessoa já... Sabe aquela história do santo não bate? Isso, exato. Então, eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado com isso. Eu fui informado agora, vereadora, e o Nino também falou sobre as portas. Em janeiro, quando estava nesse recesso, essas portas não podiam ser compradas porque a gente não tinha dotação orçamentária ainda. Teve um problema aqui com o orçamento do próximo ano e elas só foram adquiridas, elas já estavam em cotação, só foram adquiridas depois. E elas levaram um tempo para ser preparadas, elas têm que ser pintadas, elas têm que ser tratadas. Isso, informações de lá da secretaria, que eu também procurei me informar. Tá? Como eu costumo dizer, a gente só vem aqui com atos já concretos. A vereadora falou muito bem sobre os animais errantes, os animais de rua. Realmente me corta o coração, vereador. Eu tenho aqui uma pessoa quem eu admiro muito aqui no município, que é a irmã da vereadora, tá? A Denise. Um abraço, Denise Lorenzini. Faz um trabalho fantástico com os animais, tem um coração enorme quanto a isso. Ela tira da boca dela para poder dar para os animais. Tá? Então eu louvo muito e rogo a Deus que dê muita saúde para ela, para que ela continue fazendo isso. Então nós temos realmente que tomar uma providência quanto a esses animais. Nós sabemos da dificuldade disso.
nós não temos um abrigo animal, não temos condição financeira nenhuma de manter um abrigo animal. Tem gente que vem falar para mim, vereador, mas tem que ter um abrigo. Se você fizer um abrigo para 100 animais, em 15 dias ele está lotado. Fizer para 200, em 30 dias ele está lotado. É cidade trazendo animal para cá, então é complicado, o negócio é difícil. Já falei sobre o Roseral, os animais, já falei sobre o sindicato. Senhores, eu sei que os senhores vão ficar bravos aqui comigo. Todo mundo falou da Electro, né? Todo mundo falou da Electro, que não prestam serviço. Eu fiz uma solicitação à senhora Ana, que estava aqui sentada no dia daquela reunião, sobre um poste que estava quase caindo na estrada de Jundiaí. Tá? Não sei se pela incumbência ou por ser vereador esse poste foi substituído. Eu fiz uma solicitação à própria senhora Ana sobre um poste caído na estrada, que inclusive eu acredito que foi até o nosso amigo P, da secretaria, que me passou a foto desse poste, lá na estrada da Igreja Católica Apostólica Brasileira do Padre Paulinho. Poste caído. Foi solucionado, foi trocado. Tá? Imediatamente, Aí teve um poste caído na Nova Trieste. Imediatamente foi para lá. Está no chão? Então, o que foi inclusive falado na reunião, vereador, foi colocado assim, o poste está caindo, 120 dias para trocar. O poste caiu, 48 horas para trocar. Eu acho isso uma discrepância, inclusive já oficiei a Electro sobre isso. A agilidade desse trabalho, né? A agilidade desse trabalho, tá? Então, assim, algumas coisas são atendidas, mas outras coisas realmente necessitam de um olhar. O Chiquinho colocou muito bem sobre as podas. Nós precisamos fazer um trabalho conjunto, Prefeitura, Electro, sobre essas podas. Justamente, isso, tá? Precisa ser feito esse trabalho de poda, urgente, porque se não fizer a poda na árvore, automaticamente o galho vai cair e vai interromper a energia, tá? Então precisa sim, mas eu solicito e rogo aos senhores vereadores para que a gente possa fazer essa solicitação em conjunto, a Electro e a nossa Secretaria. O vereador Nino colocou muito bem sobre a articulada, a roçadeira articulada. Enquanto a roçadeira articulada vem fazendo a roçada por baixo, eles têm que vir fazendo a poda por cima. Sim, pode falar, vereador. Meu tempo está acabando, mas o senhor está de presidente, o senhor que controla todo meu mundo tempo. falou sobre roçada aqui. Tivemos um acidente na rodovia aí. Uma roçadeira aí, né, atingiu um ferro, entrou no pescoço do menino, quase morreu. Então tem que ter segurança, viu? Sim. Na realidade, né, vereador, essa roçada era a DR que estava fazendo, não era para deixar bem claro. Lógico. Que não é o pessoal da prefeitura que estava fazendo essa roçada. Mas tem que ter proteção a partir de agora. Com certeza, proteção. Só que, veja bem, o vereador colocou muito bem sobre o concurso público. Tem que ter. Porque hoje nós temos 3 ou 4 pessoas fazendo roçada, né? Se você tirar 2 para segurar um aparador, só vai ficar uma pessoa roçando. Então nós temos que contratar mais pessoas. Meu tempo acabou, acredito que eu consegui colocar tudo que eu tinha para dizer aos senhores. Desejo a todos aí um bom retorno, aguardo-os na próxima sessão. Obrigado.